Espírito Santo, hoje eu peço uma porção dobrada do teu saber para este filho amado, o Evandro. Que todo o mando do Evandro agora caia por terra, que nele floresça o teu saber, Espírito Santo. Que a palavra proclamada por este irmão e a tua pregação seja como uma flecha a atingir a nossa alma, o nosso coração, trazendo a cada um de nós libertação, cura, esperança. Sim, Espírito Santo, haja, faça deste filho amado o que lhe aprouver. Vem, Espírito, vem. Solte sua voz com o ministério. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia, ser morno não dá mais. Vem, Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia, ser morno não dá mais. Aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar esta nação com tremendo avivamento. Vem, vem, vem. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Oi, a Shurabaria canta e ararabarie. Xandara canta e ararabá. Oi, a Shura canta e ararabaria. Shurabaria canta e ararabarie. Oi, ararabaria, Shurabaria canta e ararabá. Xandara canta e ararabá. Xandaria canta e ararabarie. Oi, ararabaria, Shurabaria canta e ararabá. Oi, ararabaria, Shurabaria canta e ararabarie. Tem uma pessoa em nosso meio que está pedindo para sua mãe. Você que vem nesse grupo de oração essa noite com a intenção de colocar nesse grupo de oração o nome da sua mãe, o Senhor pediu para dizer que esse problema da sua mãe, essa enfermidade da sua mãe, não é mais sua preocupação e nem dos médicos. O Senhor tomou para si e o milagre será acontecido na vida dela. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém, amados. Pode sentar. Convido a todos a pegar a santa palavra de Deus, que está no livro de São Mateus. Mateus, capítulo 6, versículos do 19 ao 24. Mateus, capítulo 6, versículos do 19 ao 24. Para quem que está aqui ainda não me conhece, meu nome é Evandro, faço parte do grupo de oração Rainha da Paz, faço parte do Ministério de Música, do Ministério de Pregação e do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Sou casado com uma esposa que é um anjo que Deus colocou em minha vida, que o nome dela é Cibele. Desse matrimônio, Deus nos abençoou com um filho chamado Mateus. E recentemente,
Minha esposa fez o teste de gravidez e descobriu que estava grávida. Eu falei, estava. Porque com 1 mês de gravidez, nós fomos surpresos com uma notícia que ela teve um aborto natural e ela perdeu o nenê. E no momento assim de dor, é aonde que a gente se volta o coração ao Senhor mais e mais, e me sempre confiando que Deus está conosco em todo momento. Nesse momento de dor, quando eu estava no hospital e ela estava em outra sala, eu falei, Senhor, por quê? Deus falou assim, Evandro, tudo por mim, tudo comigo e tudo para mim. Deus falou, eu sou o Senhor da sua vida. Eu vou estar na frente, eu vou te confortar, eu vou dar força para você, para sua esposa. Calma, tudo no meu tempo. E nós acreditamos que ganhamos um anjinho que está no céu, intercedendo por nós. Deus pegou e falou assim, olha, vem aqui, intercede por eles lá. E engraçado que 1 mês antes de ela fazer o teste de engravidar, Deus tinha dado um sonho para nós. E Deus revelou que ela estaria grávida e esse menino chamaria Matias. Por que que Deus revelou o nome dessa criança? Porque nós talvez não chegaríamos a ver ele como nós não conseguimos ver. Mas Deus falou que nós tínhamos uma criança que chamaria Matias. E hoje lá no fundo a irmã orando para mim, vim pregar aqui. Ela falou, Evandro, o Senhor pediu para te dizer, eis o meu servo amado, a quem eu ponho toda a minha afeição. Ou seja, Deus está confirmando aquilo que Ele falou na gestação da minha esposa, que eu estou com você, Evandro. Eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor está dizendo para você, eu não sei o seu problema, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas eu posso te dizer uma coisa, Deus está olhando para você nesta noite e está dizendo, eu estou com você. Fala seu nome bem alto. Mais alto. Deus está com você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, Deus está com você. Fala assim, ó, calma, 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 porque Deus está com você, amém? Se você acredita, uma grande salva de palmas para o Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não ajuntais para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouro no céu, onde não se consome nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Palavra para a nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados, aonde, quando eu estava naquele hospital, onde que estava meu coração? Se meu coração naquele momento estivesse vivendo as trevas, estivesse vivendo toda uma dificuldade, o que eu ia estar passando, o que eu ia ter? Dificuldade, não ia conseguir superar, eu não ia conseguir erguer a cabeça, eu não conseguiria ser o homem da casa, eu não conseguiria ser o alicerce da minha esposa, eu não conseguiria ser o alicerce do meu filho, porque onde que estava meu coração? Estaria nas trevas. Mas eu quero dizer algo para você.
que quando o seu coração está em Deus, no momento de maior dificuldade da sua vida, no momento de maior tristeza, no momento de maior tribulação, o seu coração está em Deus, o seu olhar está em Deus, o que vai acontecer com você? Virá uma força do alto, e essa força te sustentará, e você passará a ser alicerce na vida do seu irmão. Por isso que eu estou começando a explicação dessa leitura de baixo para cima, porque nós temos um olhar voltado para Deus, e nós temos que ter esse olhar voltado para Deus. Nós não podemos mais olhar para o mundo. Mas olha, o tema é não juntais tesouros na terra, juntais tesouros no céu. Mas se a minha vida estiver tudo mal, eu vou estar o quê? Trabalhando e ajuntando tesouro dentro desta terra. E aí você vai dizer para mim, Evandro, mas olha, quando a Bíblia fala isso, quer dizer que eu não posso ter dinheiro? Que eu não posso ter uma empresa? Que eu não posso ter 2, 3, 4, 5 empresas? Que eu não posso ser rico? Que eu chego numa empresa onde eu sou um funcionário, de repente eu quero virar chefe, eu não posso ter isso? Não, amados, Deus não está falando isso para você. Deus está falando que você tem o direito de ter aquilo que você deseja, mas que aquilo que você deseja seja voltado sempre ao Senhor. Ele tem que ser o alicerce, Ele tem que ser o seu rei, o seu bem-querer, o seu buscar. A nossa igreja católica, apostólica, romana não prega a teoria da prosperidade. Você sabe por que nós não pregamos? Porque muita gente, quando tem o dinheiro, ela não consegue se dedicar mais a Deus, porque o seu olhar tira a visão do Senhor, o dinheiro tira a visão, o dinheiro oculta o Senhor, e você passa a viver só em função do dinheiro. E aí que está o grande problema. É quando nós em nossa vida colocamos o dinheiro acima e na frente de Deus. Por isso que Deus termina a palavra dizendo: não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Deus não está falando que você não precisa ter dinheiro. Deus está falando que você não pode servir e ser escravo do dinheiro. Um dia o irmão largou da esposa, e eu vou citar outro exemplo, porque às vezes nós colocamos os tesouros só como dinheiro. E ele chegou para mim assim, falou assim: larguei da minha esposa, Evandro, terminei e tal, estou sofrendo, eu quero voltar com ela. Eu falei: amém, amado, vai para a missa todo dia, comunhão diária, procura um padre, confessa, você errou, se arrependa do seu pecado, mas você pode ter essa esposa de volta. Aí ele falou assim: Evandro, é o seguinte, então você está me dizendo que se eu for para a missa todo dia, Deus vai me dar a minha esposa de volta? Eu falei: eu não te disse isso. Mas se eu for todo dia na missa, eu vou ter minha esposa de volta? Eu falei: eu não posso te garantir isso daí, mas eu posso garantir para você que você terá algo muito maior, que é a sua salvação. Você ir na igreja todo dia, não para que vai com um propósito para o mundo, mas para buscar o Senhor em primeiro lugar. Tudo vai vir por acréscimo. Isso é palavra de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo será dado por acréscimo. Então você vem todo dia, você vem para o grupo de oração, você vai para a Santa Missa, você começa a comunhão diária, você mantém sua confissão em dia, você começa a viver os sacramentos. O que Deus vai começando a acontecer na sua vida? A sua vida começa a dar certo, a sua esposa que está brigando direto com você começa a te amar, o seu esposo que está num bar bebendo começa a frequentar a igreja com você. Tudo começa a mudar na sua vida, porque o seu tesouro é Deus, e tudo Ele vai te dar por acréscimo, porque Ele vê o quanto o seu coração está voltado a Ele. Eu não poderia mentir para aquele senhor e falar para ele que ele vinha na igreja, Deus ia dar a esposa. Mas para que ele entendesse, eu falava assim: mas pode ser que quando você for, a graça de Deus seja derramada na sua vida e você possa ter a sua esposa de volta. E ele não veio. Faz 4 anos que eles estão largados.
Porque a esposa era o tesouro da vida dele. A esposa era o foco da vida dele. Sempre foi a esposa e nunca foi Jesus Cristo. O nosso olhar, ele tem que estar voltado a Jesus Cristo 24 horas. Por isso que quando a gente fala tesouro, não é só dinheiro, gente. É você largar a novela para poder estar aqui no grupo de oração. É você deixar tudo que é mais importante na sua vida para você estar dentro de uma santa missa. É você estar pronto para montar num carro, para ir para a Santa Missa final de semana, cumprir preceito. E aí você vai fazer o quê? Chega uma visita e você fala assim, olha, infelizmente não vai dar para te receber. Eu estou indo para a Santa Missa. Quer ir comigo para a Santa Missa? Depois a gente volta, come uma pizza. Isso é viver plenamente a graça de Deus. Isso é colocar Deus como um tesouro na sua vida. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes o mundo nos conquista aí fora, porque o mundo é gostoso, gente. Tá friozinho aí fora, não tá? Gente, não seria bom a gente estar dentro de casa, com uma cobertinha em cima, uma pipoquinha, tranquilo. Quem não come pipoca, comer qualquer coisa que gosta, um doce, um chocolate. Mas não, gente. O mundo está aí nos conquistando e querendo nos levar para Ele. Mas nós temos que olhar para o mundo e falar, o meu tesouro é Jesus Cristo, e eu quero sair da minha casa, eu quero ir em busca desse tesouro. Porque eu sei que quando eu tiver com o tesouro, qualquer momento de dificuldade, qualquer momento de tribulação, eu vou estar forte para superar. Porque eu sei que o Senhor está comigo, e Ele não é homem de mentira. Jesus, Ele fala assim, olha só, vinde a mim com o seu fardo pesado e eu vos aliviarei. Eu ajudarei você, eu serei um sirineu na sua vida, ajudo você a carregar a sua cruz, ajudo você a vencer os seus obstáculos, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Eu subi naquele calvário, foi por ti. Eu levei chicotada, foi por ti. Não foi à toa, você foi o meu escolhido. E eu acho magnífico, porque quando a gente vai começando a se aprofundar nas histórias de Nossa Senhora, em uma das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, ela dá para a gente 5 pedrinhas, que ela fala que a gente tem que fazer um exercício. E essas 5 pedrinhas, eu acho fantástica, porque Nossa Senhora, ela fala assim, olha, se você fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, nós vamos estar mais próximo do Senhor, nós vamos estar firme no Senhor. Por isso que Nossa Senhora, as aparições dela, ela vem para dar esse chacoalhão na gente. Olha, reza o terço, olha, reza o rosário, olha, é preciso oração, olha, é preciso jejum, é preciso que vocês vivam plenamente o meu filho. E quando Nossa Senhora, numa das aparições em Medjugorje, ela vem, que ela fala das 5 pedrinhas, a primeira pedrinha que ela vai falar para nós é que nós temos que ter vida de oração. Nós temos que orar, gente. Nós temos que clamar a Deus. Nós temos que acordar de manhã, obrigado Senhor pelo dom da vida. Colocou o pé no chão, obrigado Senhor porque eu estou respirando. Ah, Evandro, mas eu não sei fazer essa oração, eu não sei orar em línguas, eu não sei fazer nada. Gente, a oração mais bela que chega ao coração do Senhor é aquela que sai do fundo do seu coração. E você fala, Senhor, obrigado por esse alimento desse dia. Senhor, obrigado pelo meu serviço. Senhor, obrigado pelo meu carro. Obrigado, Senhor, se eu montei no ônibus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se aconteceu uma tribulação na sua vida, obrigado, Senhor. Você sabe que um dia eu estava na missa lá na São Benedito, e o Padre César, ele falou assim que ele estava para sair de casa, aconteceu umas coisas que atrasou ele, e ele não saiu. Aí no momento ele ficou um pouco bravo, depois aí ele melhorou. Aí ele falou assim, bem no coração dele, que aquele atraso pode ter sido um livramento de alguma coisa. Muitas vezes em nossa vida, se você tem uma vida de oração, Deus vai te libertando, Ele vai te livrando de algo.
Estava partilhando com meu filho ontem sobre isso daí. Eu era coordenador do grupo de jovens de uma cidadezinha de 5.000 habitantes. Esse grupo de jovens tinha 100 jovens, praticamente a cidade, quase todos os jovens da cidade, que era uma cidade de pessoas de mais idade. E aí nós íamos fazer um retiro final de semana, e aí a gente falou assim, olha, vamos então na casa do Alain, que ele morava no sítio, nós vamos pegar uma laranja, para fazer suco de laranja, porque lá faz muita galinhada, né? Então ia fazer, a senhora estava cozinhando a galinhada, e a gente ia pegar as laranjas para espremer e fazer o suco natural. Quando o Leandro, ele passa em casa para me pegar, que eu vou montar no carro dele, uma mão atrás de mim, ela vem e me segura. E ela fala assim, não vai. E aí eu olhei para eles e falei assim, não vou não, gente. Na época eu tinha 17 anos, eu não dirigia. Aí falou, não, vamos Vandinho, vamos. Eu falei, não vou não, pode ir. Eu vou descer lá, vou ajudar as mulheres, às vezes precisa cortar um tomate, precisa picar o milho, fazer alguma coisa, eu vou ajudar elas lá. Depois a gente se vê lá. Gente, lá tinha aquelas estradas, né, de terra, que tem aquelas ondas, aquelas curvas. E uma das curvas o carro caiu com o pneu virado, capotou. Ninguém morreu. O Leandro chegou a teve que fazer uma cirurgia no cérebro para tirar um coágulo, mas nada de grave aconteceu, fora isso. Mas naquele dia o Senhor pegou tirou eu dessa situação. Quantas vezes em nossa vida, quando você tem uma vida de oração, que você olha para o Senhor, Ele é o seu tesouro, Ele pega você, Ele fala assim, não vai por aí, vai por aqui. Porque você tem uma vida constante em oração, e Deus vai te guiando, para que tudo ocorra da vontade dEle e da maneira dEle. A segunda, que Nossa Senhora fala, é que nós precisamos ter a Eucaristia. É necessário nós comungarmos, gente. E aí talvez você vai olhar para mim, você vai falar assim, olha, mas Evandro, eu não sou casal de segunda união, eu não posso comungar. Ei, gente, a comunhão espiritual muitas vezes de pessoas sabe melhor do que a nossa, que entra numa fila por entrar, que entra numa fila de comunhão com total desrespeito ao Senhor, chegando na sua casa e falando, sabe o que? Que bom, cumpri o meu preceito. Quantas vezes nós não entramos, eu falo por mim, quantas vezes eu, Evandro, não entrei na santa fila da Eucaristia, por entrar com o coração magoado, o coração machucado. Então Nossa Senhora está falando para mim e para você, vamos comungar com amor, vamos ter Eucaristia. Meu filho está esperando vocês todos os dias. A terceira pedrinha de Nossa Senhora, ela fala, é o jejum. E o jejum, gente, você fala assim, não, eu vou ficar 5 dias sem tomar água, sem comer, sem nada. Não é isso. É a mortificação da sua carne, é algo que você gosta muito e você fala assim, eu vou cortar. E é engraçado, porque faz um teste, pega uma coisa que você gosta muito, você fala assim, olha, de sexta-feira eu não vou tomar refrigerante, eu não vou comer carne, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, para você ver quantas pessoas vão olhar para você e vão falar na sexta-feira que o refrigerante era a coisa mais gostosa do mundo. Eu fui fazer um jejum na quaresma de refrigerante, e eu tenho uma farmácia, eu vou falar para você, naquele mês, todo dia alguém chegava com refrigerante gelado, colocava no meu balcão e falou, Evandro, você já provou esse daqui? É a coisa mais gostosa do mundo. Eu nunca tinha visto a marca do refrigerante, mas falava, Evandro, nossa, tá calor, né? Eu falei, tá, olha essa coca geladinha com a paf em cima do meu balcão. E a pessoa não sabia, gente, ela não sabia que eu estava fazendo jejum, porque o jejum incomoda o inimigo. O jejum deixa o inimigo nervoso, porque você está mortificando a sua carne por causa de Jesus Cristo. Você está falando, Senhor, Tu é meu tesouro. Meu tesouro não é esse refrigerante, meu tesouro não é essa carne, meu tesouro não é isso que eu gosto, meu tesouro não é assistir dorama, que agora está a mania de dorama, né?
Ah, meu tesouro é isso, meu tesouro não é que não, Senhor, meu tesouro é você. Meu tesouro é você. E o inimigo não quer quando você olha e fala para o Senhor assim, ó, Senhor, estou mortificando a minha carne porque Tu é o meu tesouro. O inimigo quer te tentar, ele quer fazer você cair do mesmo jeito que fez com Cristo. Mas quando nós temos uma fé alicerçada, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em Eucaristia, o inimigo não tem força contra nós, porque nós estamos plenos em Jesus. A quarta pedrinha é a palavra de Deus. Quando você compra uma geladeira, eu costumo dizer assim, você compra uma geladeira, você compra um fogão, você compra uma televisão, o que você compra vem o quê? O manual. Aí você comprou lá a geladeira, você vai pegar o quê? Vai olhar o manual e vai ver a voltagem dela. Normalmente é assim que a gente faz, né? Aí você não olha o manual. E a gente é 220, aquela geladeira é 110. Você colocou na tomada, o que vai acontecer? Vai estourar. Por quê? Você não leu o manual. Porque muitas vezes em nossa vida, a nossa vida não dá certo, porque nós não lemos o manual que Deus deixou para nós, que é a santa palavra de Deus. Se ela não fosse importante, Deus não teria deixado essa palavra para nós. E é muito engraçado da palavra de Deus, se você lê o mesmo evangelho, o mesmo versículo, se você lê ele toda semana, você marca assim, sexta-feira, eu vou ler lá, Lucas 10, 6. Cada sexta-feira, aquele versículo ele vai ter um significado novo para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela se faz viva em todo momento. A palavra de Deus, ela não faz curva, ela é uma palavra reta, e ela fala com você no momento que você está precisando e a maneira que você está precisando. A quinta e última pedrinha chama-se penitência. E essa é difícil, hein? Olhar para o padre e falar o que nós erramos. Mas a gente não olha mais para o padre, porque quando ele está ali naquele momento, ele é personas Christi, ele é a pessoa de Jesus Cristo em nossa frente. E a gente admitir o nosso erro é muito difícil. Eu lembro, foi em 2018, eu peguei dengue, bem na Semana Santa. E é uma tradição da minha família sempre viver a Semana Santa. E a gente vive ela mesmo, sabe, com dor. A gente quando vê Cristo sendo açoitado, a gente sente a dor dentro da gente. E é uma tradição nossa, da nossa família. E essa semana eu estava com dengue. Não consegui ir nas missas da Semana Maior. E aquilo ficou martirizando dentro de mim. Quando foi 3 semanas depois, eu não consegui ir na missa naquele final de semana. Foi surgindo compromisso. Quando vi, passou o final de semana, eu não fui na missa. Aí eu fui fazer o quê? Fui confessar. Cheguei aqui, Padre Anderson lá no fundo. Aí eu vim aqui na fila e falei assim, Senhor, que eu caia com todo mundo, menos com o Padre Anderson. Que eu caia com todo mundo, menos com o Padre Anderson. Devia com o que eu caí? Padre Anderson. Cheguei, Padre, olha, o meu coração dói por ter perdido a Semana Santa. Mas, Padre, eu estava com dengue, eu não estava bem. E tem outra, Padre, eu com dengue, se o mosquito me picar, ele picar outra pessoa, ele vai transmitir. Eu não estou sendo cristão. Ele falou, não, Evandro, fica tranquilo, é só isso, só. Eu falei, não, Padre, tem também uma final de semana que não deu para ir na missa, mas passou. Ele falou, Evandro, esperava escutar isso de todo mundo, menos de você que é um servo de Deus. Paft, na cara. Ele falou, Evandro, entenda como o inimigo é astuto. A Semana Santa você tinha uma enfermidade que você não poderia vir. E Deus sabia do seu coração.
Mas o mais importante não era a Semana Santa, era aquele domingo que você não veio na missa. E o inimigo fez você esquecer desse dia e fazer que esse domingo era um domingo qualquer. E colocando como uma semana maior, que você tinha um motivo plausível para não estar aqui, colocando como era o ápice para você esquecer desse domingo. Porque o demônio não queria que você confessasse isso e abrisse seu coração. Por isso, que, amados, por mais que doa você na frente de um sacerdote, por mais que a gente treme, mas é muito importante nós confessarmos. Porque quando eu confesso, eu tiro, arranco aquilo que está dentro de mim e falo: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Tu és o meu tesouro. Meu tesouro não é mais o pecado. Esse pecado não pertence mais a mim. Gente, nós só podemos mudar a nossa vida, nós só podemos olhar para Jesus e ter Jesus como tesouro de nossa vida, quando nós vivermos essas 5 pedrinhas, que é oração, Eucaristia, jejum, palavra de Deus e penitência. Repita comigo: oração, Eucaristia, jejum, palavra de Deus e a última, penitência. Quando nós vivermos intensamente todas essas 5 pedrinhas, nós vamos conseguir olhar plenamente para o Senhor e falar: Senhor, meu olhar só está em Ti. Meu olhar não está no dinheiro, meu olhar não está no ser humano, meu olhar não está na minha novela, meu olhar não está na minha série, meu olhar não está nesse mundo afora, meu olhar não pertence mais a nada, o meu olhar é só a Ti, Senhor. E sabe o que o Senhor vai falar? Tudo eu vos darei por acréscimo, porque Tu olhasses para mim. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, olha para o Senhor. Chacoalha, 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 irmão. Fala assim: irmão, o seu olhar tem que estar no Senhor. Fala. E aí, quando você chegar nessa situação que eu cheguei, naquele hospital, você vai ter uma força que você não tem tamanho. Quando meu pai faleceu, que eu cheguei que eu estava indo no caminho do acidente, o Senhor falou comigo pela primeira vez, eu tinha uma força que não tinha precedente, porque eu sempre aprendi em minha vida a olhar para o Senhor. Nós temos que olhar para Deus, esperar em Deus. Às vezes está difícil, às vezes você quer desistir, às vezes você chega ao ponto e fala assim: olha, eu não aguento mais. Mas nessa hora, olha firmemente para o Senhor e deixa que Ele seja o Deus da sua vida. Mas amados, eu quero dizer para você que nós só conseguiremos viver intensamente, nós só vamos conseguir viver intensamente essas 5 pedrinhas, esse olhar fixo no Senhor, se nós estivermos repleto do Espírito Santo. Gente, Saulo, então se você pega o nome Saulo, a tradução é concebido em oração. Então quando você pega Saulo, perseguidor de cristão, matava cristão, fazia de tudo, queria acabar com todo mundo que gostava de Jesus Cristo, esse era Saulo. Quando Saulo ele cai daquele cavalo, que ele vai para Damasco, que chega lá, e ele é batizado, a vida dele transformada, e ele passa a olhar para o Senhor, e olha o que ele se tornou para nós. Tudo veio por acréscimo. Ele saiu, começou a pregar, e aí o nome dele muda para Paulo. Paulo significa o menor, pequeno. Então ele sai do concebido em oração para o menor do reino de Deus. E hoje nós temos as suas cartas que estão em todas as nossas missas. Por quê?
olhou para o Senhor. Em todo momento olhou para o Senhor. Mas ele só olhou para o Senhor porque ele foi batizado no Espírito Santo de Deus. Eu convido vocês a todos a ficarem em pé. Como nós estamos aqui, a gente não tem muito espaço entre os bancos. Eu convido todos a ficarem no corredor. Nós vamos fazer um grande clamor no Espírito Santo. E os servos, como Ananias, empunharão a mão sobre vocês. E nós vamos fazer uma grande efusão do Espírito Santo. Mas pode ficar tranquilo, o ministério vai cantar a música do Espírito Santo. E a gente vai se entregar nesta noite. Para que a ação do Espírito Santo, ela seja tão plena em minha vida e na sua vida, que nós sempre vamos olhar para o Senhor, amém? Então ergue seus braços, começa a clamar comigo assim, ó, vem Espírito Santo de Deus, vem ó Paráclito, vai falando, solte sua voz amado, vai falando, vem Espírito Santo de Deus, vai falando assim, ó, eu preciso de ti Espírito Santo, eu preciso da tua unção Espírito Santo, eu preciso da tua força Espírito Santo, cada vez mais eu tenho necessidade de ti Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família, vem me batizar Espírito Santo de Deus. Eu não quero sair daqui mais a mesma pessoa, eu quero sair daqui olhando para ti, eu quero sair daqui olhando para o Senhor, eu quero sair daqui dizendo que tu és o meu tesouro Senhor, e que nada mais nessa terra vai me seduzir Senhor, porque tu é o meu Deus poderoso. Vem Espírito Santo de Deus, solte sua voz amados, vai falando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem ó Paráclito, vem Espírito Santo. Sopra Espírito Santo neste lugar. Sopra Espírito Santo, vem nos consolar. Sopra Espírito Santo neste lugar. Sopra Espírito Santo, vem nos consolar. Vai soltando no Espírito. Vem preencher nossos corações. Vem preencher nossos corações. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. Sopra Espírito Santo neste lugar. Sopra Espírito Santo, vem nos consolar.
Espírito de Deus, sopra em nós. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações do soberbo, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Oia Shurabaria canta Yararabarie, Xandara canta Yararabaria, Shurabaria canta Yararabá, Xandara canta Yararabaria, Shurabaria canta Yararabarie, Oriabaria canta, Oiabaria, Orabaria canta Iabarie, Oriabaria canta Yarabaria canta Yashurabaria canta Yararabarie. Yarrabaria canta, Yarrabaria, Shurabaria canta, Yarrabá. O Senhor está visitando uma casa de uma pessoa que está em nosso meio, que está passando com uma dificuldade financeira muito grande. Você que está passando por uma dificuldade financeira muito grande, o Senhor está visitando a sua casa nesse momento, e você dará testemunho dessa graça de Deus. A sua casa está sendo transformada a partir desta noite. Oi, a Shurabaria canta e Arabaria. E aqueles que já receberam oração, pode ir voltando nos seus lugares. Oi, a Shurabaria canta e Ararabarie. Xandara canta e Ararabaria, Shurabaria canta e Ararabá. Você que está sentindo as suas costas queimar muito, bem nessa região aqui, ó. O Senhor está te curando agora dessa dor que você tem nas suas costas, e você vem sofrendo já faz tempo. O Senhor está te curando nesta noite. Oi, a Shurabaria canta e Ararabá. Oi, a Rabaria canta e Ararabarie. Xandara canta e Ararabaria, Shura canta e Ararabá. Oriabaria canta. Vem preencher nossos corações. Nossos corações, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. Eu convido a todos. Eu convido a todos a ficarem de pé. Vamos emendar as fileiras, segurando um na mão do outro. Então vamos pegar, quem está nesse banco encosta aqui. Vamos todo mundo segurar a mão um do outro. Os irmãos de lá também já encosta para cá.
Os irmãos que estão aqui, ó, pode encostar nos irmãos daqui. Os irmãos que estão desse lado, pode encostar no banco aqui, ó. Vamos segurar a mão do outro. Espírito de Deus, sopra em nós. Canta bem forte, vem Espírito, canta, canta. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. Mais forte, igreja, canta. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em Ministério, eu quero ouvir agora só as vozes da igreja. Vamos lá? Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. Todo mundo junto. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra em nós. Viva o Espírito Santo! Jesus Cristo é o meu e o seu tesouro. Então viva Jesus Cristo! Viva! O Senhor curou uma pessoa em nosso meio. Você que está sentindo essa região do estômago queimando, o Senhor está curando você de uma gastrite nesta noite.